Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio 18. Vai ser uma das leituras de hoje à noite. A partir do versículo 15. Encontraram, amém? Diz assim então: O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pedistes ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres o teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Meus irmãos, desde que o Senhor Jesus me alcançou, há quase 22 anos atrás, eu ouvi muitas mensagens, lições escatológicas falando sobre a volta de Jesus. Portanto, vivemos possivelmente o período dos últimos tempos. Se de fato vai acontecer a volta de Cristo na nossa geração, o tempo dirá. Mas por que eu estou falando isso? Porque naturalmente, quanto mais se aproximar a volta de Jesus, mais vai aparecer deturpação com a palavra de Deus, e mais especificamente, mais engano vai surgir dentro, supostamente, do povo de Deus. Quando a gente lê o capítulo 24 de Mateus, possivelmente próxima quinta-feira, passando aqui, daqui a 15 dias, falarei um pouco sobre essa questão, de que o tema central, parece uma das palavras-chave de Mateus 24, é a palavra engano. Por várias vezes Jesus enfatiza: cuidado que ninguém vos engane. Mas então, há muitos erros naturalmente que essa igreja supostamente evangélica, ou de uma maneira bem genérica, há dois erros frequentemente cometidos por essa igreja genérica ou por essa igreja evangélica. O primeiro deles é a deturpação do significado de palavras ou de conceitos bíblicos. A nível de exemplo, há uma palavra que eles têm deturpado o significado, é a palavra profeta, ou a palavra profecia. Se você reunisse hoje aqui em Rio Branco todos os evangélicos e fizesse uma pergunta para eles e colocasse opções para marcar entre A, B, C, D e E, possivelmente um número muito pequeno de pessoas responderiam o conceito de profeta conforme é o conceito da Bíblia. Há um pouco mais de 10 anos atrás, eu estava pregando na igreja onde eu pastoreava, ajudava a pastorear. E nesse culto estava um irmão ele morava aqui em Rio Branco, frequentava uma igreja dessas bem grandes. E ele foi morar em Cruzeiro do Sul. Ele era de Cruzeiro, passou muitos anos aqui e foi morar em Cruzeiro. Quando ele voltou para morar em Cruzeiro, ele tinha se convertido e ele foi congregar na primeira igreja batista. E coincidiu, da primeira vez quando ele chegou, eu estava pregando. E quando eu terminei de pregar, ele desceu, foi me abraçar, que bom. Aí ele olhou assim para mim e disse: eu profetizo que você vai ser um grande pregador. Aí eu ouvi, não falei nada na hora, claro.
Semanas depois eu sentei com ele, eu falei para ele o que era profetizar e o que era desejar ou perceber alguma coisa. Desejar boas palavras, desejar, né, uma coisa boa para uma pessoa. Porque no geral, o conceito de profecia hoje é desejar algo bom para alguém. Esse é o conceito de profecia. Mas não é esse o conceito da Bíblia de profecia. O segundo erro, e talvez alguns de nós também estejamos dentro desse, é achar que qualquer manifestação sobrenatural vem de Deus. E eu falo até mesmo comigo. Vamos imaginar que um suposto profeta, e daqui a pouco a gente vai mudar o nome dele, faz uma profecia e acontece o que ele disse que iria acontecer. Vamos pensar sobre isso. Ou ele faz um milagre. Não, mas, irmão, pastor, mas ele nem sempre o sobrenatural na Bíblia provém de Deus, nem sempre. Mais uma vez uma alusão a Mateus 24. Ele virá e fará sinais e prodígios, se possível, enganaria os próprios eleitos de Deus. Quando o anticristo se manifestar, ou seja, após a volta de Jesus entre nuvens, ele vai se manifestar, como diz a Bíblia, com poder e prodígios, fazendo sinais. E a gente acha que sinal ou qualquer outra manifestação sobrenatural provém de Deus. É um erro grave, nem sempre. Uma manifestação sobrenatural, seja de que natureza for, significa que provém de Deus. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é uma profecia. Moisés, no seu discurso final aos judeus, aquele povo que estava pronto para possuir a promessa, ou herdar a promessa, ou se apropriar da promessa de Deus, que Deus fez a Abraão, que daria a ele uma terra. Aquela geração estava apta, pronta para entrar na terra, e no meio desses discursos de Moisés, ele diz para o povo que Deus vai suscitar um profeta semelhante a Moisés. E esse profeta semelhante a Moisés, ele teria algumas, pelo menos 3 características principais. Primeiro, ele seria judeu. Perceba aqui, é dos teus irmãos, é um descendente de Abraão, é um judeu que vai ser levantado como um profeta. Esse profeta vai falar somente a palavra do Senhor. E ai daquele que não ouvir as palavras desse profeta. Essa é uma profecia sobre Jesus. Não sei se vocês já tinham observado isso. Uma profecia sobre Jesus, um profeta semelhante a Moisés. Mas dentro dessa profecia, quando chega nos versos 20 em diante, perceba que Moisés alarga a questão da profecia sobre Jesus e nos leva à questão dos falsos profetas. Ele diz assim: porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Um detalhe interessante é que nós somos muito complacentes com esses homens e mulheres que têm se levantado como supostamente profetas e têm deturpado a palavra de Deus. Nós somos coniventes às vezes, porque Deus não é conivente com eles. Deus não manda ter pena deles. Deus manda tijolo neles. Tira do meio de vocês. Mas então, e aí Moisés diz assim: olha, cuidado que vai surgir, natural, vai aparecer pessoas dizendo que Deus falou que não falou. Cuidado com os falsos profetas.
Parece-me que o conceito de profecia, ou de profeta, especificamente no Novo Testamento, deu uma mudada significativa em relação ao Antigo Testamento. Não tenho tempo de entrar nesse tema, mas em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, perceba que o apóstolo Pedro faz uma transição de profetas para falsos mestres. Eu não sei se é possível colocar o slide aí, Ornaldo, de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, só para que vocês percebam, assim, com muita clareza, nitidez. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Em 2 Pedro 2 e 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, falando naturalmente do povo judeu, assim também haverá entre vós, o que, irmãos? Falsos mestres. Então parece-me que, pelo menos na cabeça de Pedro, esse negócio de profeta não tem mais não. Tira esse nome profeta e coloca o nome para ele falsos mestres, ou alguém que ensina mentira. Então, há essa transição. Não mais profeta, mas da mesma maneira que aconteceu no passado, surgiram falsos profetas no meio de vocês, no meio do povo, também vai surgir falsos mestres. Mas você, irmãos, saberia ter uma lista, um cheque, assim, uma lista assim, com alguns princípios, pontos da Bíblia, como você diagnosticaria um falso mestre? Você saberia diagnosticar um falso mestre? Você saberia dizer com clareza, esse daí não fala em nome do Senhor? Saberia? Se você não saberia dizer, eu vou lhe dar hoje 5 critérios bíblicos de como se identifica um falso mestre. Princípio ou critério número 1, o texto que nós acabamos de ler. Perceba. Versículo 21. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Então, Moisés está argumentando com ele mesmo, como se as pessoas estivessem conversando com ele. Mas vem cá, como é que eu sei que o profeta é profeta ou é falso profeta? E você pode dizer, mas como é que eu posso saber, pastor, se o mestre é falso ou se é verdadeiro? Como é que eu posso saber? Qual é a chave? Versículo 22. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então, critério número 1. Para alguém ser tido como um mestre do Senhor, ou, se quiser chamar profeta, tem que acontecer tudo o que ele disse que iria acontecer. Tem que acontecer tudo conforme ele disse que iria acontecer. Digamos, a nível de exemplo, que um profeta diga que amanhã choverá na rua, nessa região aqui, e que a chuva vai acontecer às 3h30 da tarde. Não é uma profecia, né? É difícil de acertar. Essa época do ano. Mas se chover 3h31, a chuva, se fosse em Israel, qual era a pena para ele? Morte. Pena capital. Então, o critério número 1 para se identificar um falso profeta, tem que acontecer tudo aquilo que ele disser. Eu vou enfatizar, tudo. Não é parte. Tem que acontecer tudo aquilo que ele disser. Mas agora vem o seguinte: um homem ou uma mulher profetizou ou falou algo, né, em conceito de profecia, que iria acontecer, e aconteceu tal qual tudo aquilo que ele falou. Como é que fica? E aí? Venha para Deuteronômio, capítulo 13. Segundo critério. Deuteronômio 13. Versículo 1 ao 5.
Deuteronômio 13, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvirei a sua voz, a ele servireis, e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Critério número 2. Perceba que o texto começa dizendo o seguinte: se um profeta ou um sonhador desse fizer um sinal ou um prodígio no meio de vocês e acontecer, qual é o próximo sinal ou critério que nós teremos para saber se esse homem ou mulher é de Deus? O texto nos diz que para a gente saber se ele é de Deus ou não, é se ele induzir o povo a seguir outros deuses. Então, mesmo que ele diga que vai acontecer algo, ou ela, e aconteceu o sinal ou prodígio que disse que iria acontecer, mas se ela induzir, se ela ou ele conduzir o povo a se desviar de Deus, do caminho do único Deus verdadeiro, também não é um profeta do Senhor. Mas, pastor, como é que eu vou saber? A primeira coisa, você precisa conhecer a Bíblia. E perceba que, no caso aqui específico do texto, a partir do versículo 3 diz assim, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Primeiro, é possível acontecer. É possível, alguém dizer que vai acontecer algo, ou fizer ou fazer algo sobrenatural, mas isso não é a prova dos 9 que essa pessoa é de Deus. E aí no versículo 4 ele diz: andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis. Aí onde vem, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis, e a ele vos achegareis. Então, se qualquer uma dessas pessoas induzir pessoas a errarem o que a Bíblia nos fala sobre Deus e o que é servir a Deus, também essa pessoa não é do Senhor. Não significa que ela fala em nome do Senhor. Ela está induzindo o povo a seguir outros deuses. Pastor, mas assim, tudo que eu tenho ouvido, essas pessoas não falam de outro Deus a não ser do Deus de Israel. Mas nós temos alguns conceitos. No último texto da noite vocês vão ver o que seria para nós esses outros deuses. Mas, por exemplo, Filipenses capítulo 3, verso 19, o apóstolo Paulo fala de um Deus dele. Cuidado com os cães, cuidado com essa turma, porque o Deus dele é o ventre. Eles só pensam nesse mundo. Ou seja, sempre que essas pessoas induzirem você a fazer algo errado, daquilo que a Bíblia não ensina, ela está levando você a servir outros deuses. Terceiro critério. 1 Reis, capítulo 22. Primeira Reis 22. Esse texto, irmãos, eu acho cômico. Eu acho muito engraçado esse texto. Por causa de uma frase do rei Acabe. 1 Reis 22, a partir do versículo 5 até o versículo 12. Eu vou ler a história toda,
E a gente não vai poder, naturalmente, pincelar tudo, mas dar uma outra pincelada sobre esse texto. 1 Reis 22, a partir do versículo 5. Aqui nós já estamos num período bem mais avançado de Israel. Aqui a nação já se dividiu. Já tem 2 reis. Aqui nós temos Josafá como rei de Judá, das tribos do sul, Judá e Benjamim, e Acabe, o rei de Israel, rei das 10 tribos do norte. Então, a partir do versículo 5 diz assim: estavam indo para uma guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá. Está aqui a frase que eu acho engraçada. Há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Josafá, aliás, Acabe disse assim: rapaz, aqui tem um, mas pensa num bicho da boca ruim, pensa no homem da língua, só fala o que não é legal para mim, só fala o que eu não quero ouvir. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traz-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Vamos continuar a ler um pouco mais a história. Versículo 13. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E, vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O profeta do Senhor falou: vai. É isso aí mesmo. Outra frase que eu acho engraçada. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, essa frase que eu não te disse? Eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal, não te falei? Eu não te falei, ô Josafá? Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? E aí é onde vem, vamos parar aqui. Antes que eu esqueça, lembra do que eu lhe falei no início? Nem tudo que é sobrenatural significa que vem de Deus. Você percebeu aqui essa situação? Mas, irmãos, o terceiro critério para a gente identificar um falso profeta é que o falso profeta, ele tem como característica sempre, mas sempre tem
uma palavra positiva para dizer para as pessoas. Ele nunca vai falar para as pessoas algo que possa contrariá-la. Ele nunca vai falar para as pessoas algo que venha contra os interesses daquela pessoa, principalmente de quem está no poder. Percebeu aqui? 2 reis. O que o rei de Israel e o de Judá queriam ouvir? Vai para a guerra que você vai vencer. O Senhor é contigo. Era isso que eles queriam ouvir. E os falsos profetas, todos disseram a mesma coisa. Vai que o Senhor vai te entregar a cidade Ramote de Gileade dos sírios, vai te entregar nas tuas mãos. Vão que vocês vão ganhar. É natural, meus irmãos, que esse critério de identificar que essas pessoas sempre têm palavras, sempre palavras positivas, palavras para colocar o ego, o astral de outras pessoas para cima. E eu não estou dizendo que o profeta do Senhor sempre traz uma palavra, né, de olhar para baixo, não é isso. Mas esses falsos profetas, eles sempre têm uma palavra positiva, principalmente para quem está no poder, porque eles amam o poder. Eu não precisaria conhecer nada sobre o nosso país para me falar isso. Se você ler com cuidado os livros de 1 Reis e 2 Reis, os livros de Isaías e Jeremias, você vai entender o que eu estou lhe dizendo. Eles sempre falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Por exemplo, Jeremias começou a profetizar: Jerusalém vai cair. Jerusalém vai cair. Nabucodonosor, o Império Babilônico vai. E o que os falsos profetas diziam? Não vai cair. É cidade do Senhor. É o povo do Senhor. Não vai cair. Jeremias dizia, vai. Jeremias quase morre porque tinha Jeremias, inclusive em alguns momentos, como se fosse o inimigo de Israel. Porque Jeremias dizia, vai cair. Vai cair. É isso que o Senhor está dizendo. E eles diziam, não vai. É mentira. Não vai cair. Porque eles querem bajular pessoas. Porque eles gostam do poder. Eles gostam de dinheiro. Eles querem falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Então eles sempre têm uma palavra positiva para cima, para encher o ego das pessoas. Eles não falam de pecado. Eles não falam de consequência do pecado. Eles não falam de inferno. Daqui a pouco a gente vai ver. Porque eles são amigos do poder. Eles querem estar no poder. Com pessoas que não têm nenhuma, nenhum temor a Deus. Falar coisas boas para essas pessoas, para que essas pessoas os tenham como amigos, porque eles gostam dos holofotes. Então, terceiro critério, eles têm sempre uma palavra positiva. Quarto critério, Mateus capítulo 7. Mateus 7. Nós poderíamos falar de muitos detalhes aqui de Mateus 7. Eu vou falar de um só, que não está tão claro no texto. Mateus 7, a partir do versículo 15, Jesus falando dos falsos profetas mais uma vez. Mateus 7, a partir de 15. Acautelai-vos dos falsos profetas. Irmãos, perdoe, isso aqui não é. Eu queria só que vocês soubessem, tivesse bem claro. O que é se acautelar, meus irmãos? Qual é uma palavra sinônima, assim, bem mais, assim. Tome muito cuidado. Em outras palavras, seja criterioso, seja criteriosa. Observe, analise as pessoas. Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Agora observe, versículo 21.
nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mas perceba aqui, eu vou enfatizar mais uma vez, nem tudo que é sobrenatural significa que é de Deus. Mais uma vez aqui, essas pessoas aqui, irmãos, é um texto profético também. Jesus está falando do futuro, do julgamento dessas pessoas. E ele diz assim, que muitos vão dizer, Senhor, em teu nome nós expelimos demônios, profetizamos em teu nome, expelimos demônios. Lembra de Deuteronômio lá, 13? Profetizamos mesmo. Aconteceu. Não é uma profecia de desejar, né, uma boa noite. Não é desejar que você vai conseguir um emprego se você estudar. Não é isso. Profetizou mesmo. Expeliu demônios mesmo. E ainda termina dizendo, em teu nome não fizemos muitos milagres. Perceba? Profecia. Como é que dá o nome quando a gente tira demônio? Como é o nome? Isso, exorcismo. Obrigado, pastor. E generaliza como muitos milagres. Jesus fala, apartai-vos de mim. Quando a gente lê esse texto, principalmente o versículo 21, a gente pode, sobretudo quem é novato na Bíblia, ser levado a pensar que Jesus está ensinando aqui salvação por meio das obras. Porque olha só, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Mas não é isso. Não é isso. Versículo 23, Jesus fala assim, eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Agora eu quero ver se vocês sabem comigo dos 5 verbos conjugados de Romanos 8, a partir do versículo 28 ao 30, que fala da escolha soberana de Deus sobre os seus eleitos. Começa assim, Romanos 8, 28. Me ajudem aí, que agora deu branco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que ele conheceu, observa a palavra aí, eu nunca vos conheci. Aquele que ele conheceu, ele os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. E aqueles que ele predestinou, ele chamou. E o que ele chamou, ele justificou. E o que ele justificou, ele glorificou. Que princípio ou que critério é esse, irmãos? Essas pessoas, eles não pregam o Evangelho. Os falsos profetas, ou falsos mestres, eles nunca pregam o Evangelho. Por que eles não pregam o Evangelho? Porque eles não conhecem o Evangelho. Eles não creem no Evangelho. Você quer ver aí uma coisa interessante? Deixa eu ver aqui. Pastor Marcos, lê para mim, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Por favor, bem alto. Isso, pastor. Olha a palavra de Paulo. Paulo está mandando uma carta para os Coríntios. Coríntios? Isso. E olha o que o Paulo diz, ó. Ok, tá bom. Olha essa frase de Paulo. Por que Paulo pregava e lembrava o Evangelho? Porque, o que diz o texto? Eu estou entregando para vocês o que eu recebi. Paulo recebeu o Evangelho. Paulo creu no Evangelho. Portanto, ele pregava o Evangelho. Por que essa turma não prega o Evangelho? Porque eles não conhecem, eles não creram, não receberam o Evangelho. E naturalmente, se eles não pregam o Evangelho, tanto eles como os seus seguidores, o futuro deles é o quê, irmãos? A perdição. Está aí o que o texto está dizendo. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, em teu nome. Então, quarto critério,
essas pessoas não pregam o evangelho. Embora fique todo dia na televisão dizendo, contribua com o reino, contribua com o evangelho. Mas eles não pregam, eles não sabem, eles não têm interesse de pregar o evangelho porque eles não creem e naturalmente não conhecem o evangelho. E por fim, meus irmãos, observe seus frutos. Aqui Jesus fala sobre isso, mas esse texto de 2 Pedro, capítulo 2, é o último texto de hoje à noite. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Acredito que não precisa-se de muitas explicações aqui. Segunda Pedro 2, 1 até o versículo 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Agora, o que essas pessoas fazem? Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Lembra que o pastor Marcos leu o texto e pregou de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, na semana passada, na quinta-feira, e ele falou que os falsos mestres, essas pessoas, eles pregavam coisas que davam coceira nos ouvidos das pessoas. É basicamente o que o apóstolo Pedro está dizendo. Eles vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras. E observe o que eu falei sobre eles não pregarem o evangelho, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Renegarem, eu não tenho tempo, mas se você não souber como encontrar, converse com o irmão Rubem, que ele manda para você. Dê uma olhada. Eu não sei como é que eu chamaria de estatuto, no regimento, eu não sei como é que eu usaria o nome. Irmão Rubem, me ajude aí. No formato do G12 do castelhano lá, do César. É César? É, castelhano. O manual. Dê uma olhada para você ver quantas vezes o manual do G12 não... Por exemplo, a pessoa... Deus tem que pedir perdão para o Ernesto. Já parou para pensar sobre isso? Dê uma olhada. Se você tem curiosidade, dê uma olhada no manual do G12. Então, ao ponto de renegarem o soberano Senhor, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, olha só, gente, por causa dessa turma, será infamado o caminho da verdade. Será que parece com os dias que nós estamos vivendo? Será que parece, quando se fala de igreja, as pessoas já pensam, pequenas igrejas, grandes negócios, por causa de quem? Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Aqui, meus irmãos, nós temos mais ou menos uma especificação dos frutos que Jesus manda a gente observar dos falsos mestres. Eles introduzirão heresias destruidoras, práticas libertinas, como consequência disso, o caminho da verdade, o caminho será infamado, eles são movidos por avareza, farão o comércio das pessoas usando palavras fictícias. Observe o fruto dessas pessoas. Então eu dei para vocês, meus irmãos, 5 critérios bíblicos. Primeiro, o profeta do Senhor, ou o homem de Deus ou a mulher de Deus, se ele usar esse termo de profecia, o que ele disser tem que acontecer. Mas não significa que isso é a prova dos 9, porque ele pode dizer, acontecer e mesmo assim ser um falso profeta ou um falso mestre. Segundo critério, ele tem que ensinar conforme a Bíblia ensina. Ele não pode induzir pessoas a se desviarem do caminho do Senhor. Terceiro, tem sempre uma palavra positiva. Gostam do poder, são amantes do poder, dos holofotes, da fama. Quarto, eles não pregam o evangelho. E quinto, observe os seus frutos. Não fica tão difícil. Tem esse manual sempre, como se fosse um checklist. Você saber
quem é de Deus e quem não é. Não posso julgar, não. Isso aqui não é julgar, é ter critérios. É observar o que a Bíblia nos manda fazer. Examinai-vos, julgai-vos. A Bíblia nos manda fazer isto. Então, tenha cuidado, gente. Dias que vivemos são dias perigosos. Muito perigosos. E o povo de Deus tem que estar muito, 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 muito esperto. Não esqueça o que Jesus falou em Mateus 7,15. Tenham cuidado, cautela, acautelai-vos dessas pessoas.